Eu sou Hamilton Júnior, sou pesquisador do Centro de Medicina Regenerativa da Unifase e hoje eu fui convidado para falar para vocês sobre o desenvolvimento das vacinas para o Covid-19. Como se produz uma vacina? É consenso na ciência de que a produção de vacina ela segue algumas etapas, como, por exemplo, nessa figura, onde a gente pode ver que nessa fase inicial a gente está ainda no laboratório definindo quais os epítopos, ou seja, quais os sinais que o nosso corpo vai ter que reconhecer e responder. Depois que a gente define isso, a gente vai para as fases clínicas, né? Aí na fase 1, a gente testa se essa vacina é segura, ou seja, se um número pequeno de pessoas, para ver se essa vacina que a gente está desenvolvendo ela não vai ser pior do que a doença. Na fase 2, a gente testa um número maior de pessoas para ver se, além de segura, ela funciona de fato, porque a gente está querendo proteger. E na fase 3, passando pela fase 1 e 2, que é segurança e eficácia, aí sim a gente vai então testar num número significativo da população para a gente ver se ela funciona para essa população e ela protege essa população. No caso de uma pandemia, a gente, apesar do caminho consensual científico do desenvolvimento de uma vacina estar representado na parte de cima, a gente, numa pandemia, tem que ser um pouco mais rápido, porque esse processo consensual ele pode durar de 5 a 12 anos, e numa pandemia a gente não pode ter esse tempo todo, né? Senão a gente não consegue resolver a infecção antes de um resultado muito ruim na sociedade. Então, a gente pula algumas etapas, a gente confia mais em resultados preliminares e a gente, então, encurta o tempo de desenvolvimento da vacina, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento das vacinas que existem hoje em dia, nesse gráfico, a gente pode ver que a gente tem desde 4 anos de desenvolvimento da vacina da cachumba até mais de 100 anos de desenvolvimento, como da febre tifoide. E, de fato, as vacinas mais rápidas que a sociedade já foi capaz de produzir foram exatamente as vacinas envolvendo esses coronavírus recentes, né? E como pode ver aqui no gráfico. A durabilidade dessas vacinas, quer dizer, uma vez essas vacinas desenvolvidas, será que elas vão funcionar igual a BCG, por exemplo, que a gente toma quando nasce e fica protegido o resto da vida? O que a gente viu ao longo da história da ciência é que algumas vacinas, sim, elas perduram durante toda a nossa vida, e outras vacinas não. Elas têm tempos curtos de duração ou tempos médios de duração. Então, não há uma regra para esse tipo de observação, para esse tipo de efeito, né? A vacina tem diversas definições, a gente vai aqui usar essa definição para a gente continuar a nossa discussão, como sendo a vacina uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida, ativa, para uma doença particular. Então, a vacina ela tem que fornecer essa imunidade que gera memória, né? Imunidade adquirida significa memória, e ela tem que preencher alguns critérios, como a gente está vendo aqui. Ela tem que ser efetiva contra o patógeno que a gente está procurando que ela seja, ela tem que fornecer uma proteção de longa duração, né? Ela tem que produzir uma resposta imune o mais efetiva possível contra o patógeno, num número quanto maior, melhor, de pessoas, né? Ou seja, não quer dizer que uma pessoa sendo imunizada, que todas serão, né? Então, para isso que serve lá também a fase 3 dos estudos. A vacina tem que induzir também anticorpos neutralizantes, ou seja, os anticorpos que a vacina produzir tem que ser suficiente para parar, né, para impedir a sobrevivência ou a multiplicação desse agente causador. Ela tem que ser economicamente viável, senão a gente não consegue aplicar para muita gente, né? E ela tem que ser adaptável estável o suficiente para ser transportada, estocada e usada, porque ela vai ter que percorrer territórios e lugares e culturas e países totalmente diferentes.
O efeito da vacina, como a gente pode ver nessa figura, ela, na verdade, é isso, é gerar, fazer o sistema imune reconhecer aquele organismo e gerar anticorpos, né? Os anticorpos que vão estar circulando no sangue podem agir de diversas formas para imobilizar, para opsonizar, o que a gente chama, né? Para envolver o organismo e facilitar que o sistema imune, então, elimine esse antígeno, esse epítope, né? Esse organismo que vai fazer o mal para o nosso corpo. E aí, quando a gente olha sorologicamente, o que a gente está buscando numa vacina? A gente busca, na verdade, um tipo muito específico, que é uma resposta IgG, né? Ou seja, uma produção de um tipo, um subtipo de anticorpo, que vai ser o mais eficaz para a resposta imune, né? Para uma imunização, um processo de imunização, que, por acaso, também é o mais presente numa sorologia normal de um paciente. E quem produz os anticorpos? Né? Quem produz os anticorpos são as células do sistema imune. As células do sistema imune, todo mundo já ouviu falar alguma vez lá na biologia da escola, ele é dividido didaticamente em dois tipos, né? O sistema imune inato, que a gente chama, ou seja, aquele que a gente nasce com ele, que a gente herdou evolutivamente do reino animal, e o sistema imune adquirido, que é aquele adaptativo, que ele se adapta, ele se molda, ele se faz com a presença do antígeno, com a presença do organismo. É assim que a gente consegue, então, montar uma memória imunológica, baseado nesse sistema imune adaptativo, o adquirido, né, que a gente consegue montar a resposta ideal para um processo de imunização, de vacinação. E o sistema imune, ele usa, como vocês podem ver nessa figura, usa os sistemas de circulação que existem no nosso corpo para poder fazer uma ronda, né? Eles usam o sistema linfático, eles usam também o sistema vascular para poder estar presente em todo o corpo e poder responder a qualquer invasão, qualquer infecção, qualquer presença de um corpo estranho dentro do nosso corpo, em qualquer porção que ele apareça. E a diferença entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo, ou adquirido, é a velocidade de resposta. O sistema imune inato ele é pouco específico, mas ele age muito rapidamente. Ele, em poucas horas, ele já consegue responder à presença de um corpo estranho. Enquanto o sistema imune adaptativo, por ele ser muito específico, ele precisa de um tempo para poder reconhecer aquele antígeno e poder montar uma resposta imune específica contra ele. Então, precisa de uma série de eventos antes dele tomar conhecimento e tomar as atitudes imunológicas necessárias para conter aquela infecção. E, por isso, ele é uma resposta mais demorada e subsequente. E o sistema a dinâmica dessa resposta imune, então, você pode ver nesse gráfico aqui que o sistema imune inato responde muito rapidamente, mas com menos eficácia. E o sistema adaptativo vai precisar de uma série de sinais, que a gente chama. Então, o primeiro sinal é o reconhecimento puro do antígeno, ou seja, o antígeno, um pedaço daquele invasor está sendo apresentado para as células imunológicas, os linfócitos T e B. Aqui tem que ter um sinal complementar para dizer se aquilo é perigo ou não para essas células responderem, porque essas células não podem responder a qualquer sinal, né, que elas gerem. E aí esse segundo sinal vai dizer se é um perigo ou não. E o terceiro sinal vai qualificar essa resposta imune, ou seja, essa resposta imune vai ser determinada por esse encontro, por esse conjunto de processos de apresentação de antígeno, de resposta à presença daquele antígeno. E aí a resposta imune adaptativa, ela vai seguir essa cinética que está apresentada na figura. Então, seguindo a primeira resposta lá do sistema imune inato, o antígeno vai ser drenado, vai ser apresentado para o sistema adquirido. O sistema adquirido, então, vai fazer chegar esse reconhecimento aos linfócitos B, né, que são os responsáveis pela produção dos anticorpos. Então, os linfócitos B vão reconhecer, vão se ativar, vão proliferar,
vão aumentar de tamanho e vão começar a secretar os anticorpos. Então, a primeira vez que o linfócito B ele enxerga o antígeno que ele foi produzido ele produz uma quantidade de anticorpos que vai fazer parte da nossa resposta imune. E aí é isso que entra o processo de vacinação. Como essa primeira resposta ela é mais fraca, da segunda vez, quando esse antígeno aparecer de novo no nosso corpo, essas células já vão estar lá, elas já vão ter reconhecido a primeira vez. Então, elas vão responder muito mais rápido, tipo a velocidade do sistema imune inato. E aí, essa resposta é muito mais eficaz, muito mais eficiente. Então, por isso, o processo de imunização. A ideia é que a gente gere já, sem ter a infecção, uma resposta imune para que, quando essa infecção apareça, o nosso sistema seja muito mais rápido e eficaz contra ele. E o objetivo, então, dessa resposta, desse processo de imunização é gerar essas células B de memória, que é o que a gente chama, né? Os plasmócitos B de memória, que ficam guardadinhos lá, que ficam escondidinhos no nosso corpo depois que ele encontra pela primeira vez o seu antígeno. E quando a gente vê, ao longo da nossa história de vida, a gente vê que a gente nasce aqui, nesse gráfico, eu estou mostrando aqui a evolução da presença das células, desses linfócitos B de memória produtores de anticorpos. Quando a gente nasce, a gente quase não tem, né? Porque a gente herda os anticorpos da mãe pela amamentação, aí depois a gente começa a ter contato com os antígenos, começa então a produzir essas células B de memória, até que a gente também vai perdendo a capacidade de produzir essas células B ao longo da nossa idade, novas, né? E a gente praticamente lá, depois dos 59 anos, a gente é mais rico em células de memória do que em células naivas, em células novas, capazes de responder antígeno. Então, essa é a cinética, esse é o objetivo do processo de imunização, a gente criar esse repertório de células de memória para a gente enfrentar as infecções com mais efetividade. Para a gente produzir aqueles anticorpos IgG positivos, a gente precisa de um conjunto, né, daquelas sinal 1, 2 e 3, um conjunto mais eficaz para manter a memória. E esse coronavírus, muitas pessoas não geram aquele sinal 1, 2 e 3 devidamente. E aí o que mostra que as pessoas não conseguem fazer uma célula de memória, uma quantidade de células de memória suficiente para dar aquele efeito de imunização de longo prazo. E a gente vê que o comportamento da resposta imune ele é diferente nas faixas etárias, né? Mulheres e homens. Então, assim, nas faixas etárias ali entre 50 e 60 anos, a resposta imune é bem parecida com a didática que a gente discutiu até aqui. Entretanto, acima dos 65 e abaixo dos 50, a gente vê que a resposta imune elas são erráticas, ou seja, elas não seguem um padrão, o que intriga também a ciência e dificulta a gente explicar por que essa falta de padrão na resposta imune. E o que mais interessante dessa história toda é que a gente está observando cientificamente que as pessoas que já tiveram uma resposta imune devida ao Covid, em 100 dias o número de células de memória e a produção dos anticorpos específicos para esse vírus diminui bastante, o que intriga muito a gente que o processo de imunização ele não está sendo completo. As vacinas podem ser feitas de várias formas, né? Essa daqui é um apanhado das vacinas baseadas em RNA ou DNA. Então, vocês veem aqui do lado esquerdo, são as empresas que estão desenvolvendo vacinas baseadas no RNA, ou seja, na molécula que codifica para as proteínas, né? E nesse lado direito aqui, as empresas que estão desenvolvendo vacinas baseadas no DNA, ou seja, o DNA transcreve para RNA e o RNA codifica para as proteínas, correto? Traduz para as proteínas. Então, vocês veem que essas empresas aqui estão baseando seus desenvolvimentos em vacinas que usam o código genético do vírus para poder gerar uma resposta imune.
As vacinas também podem ser desenvolvidas a partir de vírus, como vetores. Pode ser tanto um outro vírus, ou seja, em vez de ser um coronavírus, é um vírus que a gente chama de adeno associado, né? São vírus de DNA, que são vírus muito pequenininhos que geralmente não infectam seres humanos, mas que servem para mostrar para o nosso sistema imune algum antígeno do coronavírus, ou seja, do vírus que a gente está querendo gerar a resposta imune. E, por exemplo, essa da Oxford, da AstraZeneca, da Oxford, que o Brasil também está participando, é uma delas, né? As vacinas também podem ser baseadas em proteínas, ou seja, proteínas do vírus recombinantes, que a gente pega a maioria delas está baseada na proteína spike, né, que faz parte da coroa do vírus. Então, vocês veem aqui a quantidade de empresas que também estão desenvolvendo vacina baseada nessa estratégia. E também existem empresas como a Sinovac, que é outra também que está aqui no Brasil e também está nessa corrida, na frente dessa corrida, que usa o vírus atenuado, né? Usa uma técnica de inativação do vírus para poder gerar a resposta imune desejada. E também existem algumas linhas que estão tentando mostrar que existe uma reação cruzada entre as vacinas, ou seja, essa daqui está tentando mostrar que a vacina do BCG ela é capaz de gerar uma resposta cruzada, ou seja, uma vez você vacinando contra o BCG, você consegue gerar uma resposta imune para o COVID, que também é uma fase clínica que está tentando provar isso para ver se uma campanha de vacinação de BCG poderia ajudar na imunização contra o COVID. E nesse quadro aqui, então, vocês veem um pequeno resumo de como é que está a corrida de vacinas e o que a gente espera que ainda esse ano saiam resultados promissores das fases 3, né? Como eu falei para vocês, tem desenvolvimento lá, que a fase 3 é onde a gente está testando a vacina num grande número de pessoas, uma vez já tendo sido demonstrado que ela é segura e que ela funciona contra o vírus. Agora a gente está testando se as populações respondem ao vírus, né? E não só algumas pessoas, como foi no desenvolvimento técnico. Então, a gente está, nesse momento, aguardando os resultados de fase 3 para que os governos possam se organizar e produzir as vacinas que funcionem, que sejam satisfatórias para atender a população. E é esse resultado que todos nós aguardamos, enquanto cientificamente a gente estuda o porquê dessas peculiaridades que essa infecção, essa pandemia, causa nas pessoas.